Japão. Sexta-feira, 11 de março de 2011. A 70 quilômetros da costa nordeste, um terremoto de magnitude 8,9 graus produziu um levantamento explosivo do leito do mar. A 320 quilômetros dali, em Tóquio, edifícios balançaram violentamente. Meia hora depois do terremoto, um poderoso tsunami de 10 metros atingiu a costa norte do Japão. E lavou a paisagem, chegando a 10 quilômetros no interior e destruindo tudo em seu caminho. Segundo a agência de notícias Kyodo do Japão, nos dias seguintes à devastação, milhares de OVNIs foram avistados sobre o Japão. Se for verdade, o que isso significa? É interessante notar que quando o tsunami ocorreu, houve subitamente um aumento de avistamentos de OVNIs naquela área do Japão. Então temos que pensar, será que os extraterrestres estão especialmente interessados no que acontece conosco durante as catástrofes e eventos desastrosos que estão ocorrendo neste planeta? Eu também acredito que é possível que os extraterrestres estejam influenciando alguns desses eventos. Em 1996, a Força Aérea Norte-Americana encomendou um estudo secreto chamado Relatório 2025. No qual os militares examinaram a viabilidade de capacidades e táticas de combate no ano 2025. Uma das áreas que parecia pronta para pesquisa, exploração e desenvolvimento foi a modificação do clima como uma arma de guerra. As pessoas podem pensar que a ideia de utilizarmos o clima é algo que saiu direto da ficção científica, a ideia de podermos pulverizar nações inteiras só modificando e explorando o clima. Porém, esse é um relatório verificável que agora está em domínio público. Então sabemos que o governo e as forças militares estão pesquisando modos de transformar o clima em uma arma. Uma das grandes vantagens de usar o clima como arma é que é muito difícil provar quem o atacou. Outra coisa é que o clima sozinho pode causar muito mais danos do que as armas. Poderíamos ter, por exemplo, uma tempestade poderosa que atravessasse os Estados Unidos e causasse um nível de destruição nuclear em um amplo território. Tem havido muitas tentativas de controlar o clima durante uma guerra. E uma das tentativas mais famosas foi no Vietnã. Quando houve um esforço real para semear as nuvens sobre a trilha de Ho Chi Minh e criar chuvas torrenciais que inundaram o norte vietnamita e as linhas de suprimento Vietcong, reduzindo sua utilidade e cortando os suprimentos para as guerrilhas no sul. Certamente tivemos sucesso em semear as nuvens. Se o clima pode ser manipulado pelos militares para produzir tempestades intensas e até mesmo catástrofes, isso é só uma inovação recente? Ou existem indícios do uso do clima como arma no passado? Se a raça humana no início do século XXI está transformando o clima em arma, por que alienígenas de algum modo distante já não teriam desenvolvido? Se os alienígenas antigos puderam transformar o clima em arma, não acho que possamos descartar a ideia de que talvez algumas das grandes inundações antigas não teriam sido obras de deuses, mas poderiam ser causadas por alienígenas, com tecnologia muito avançada que quisessem realmente extinguir a raça humana. Deserto de Jornada del Muerto, Novo México, 16 de julho de 1945. No meio do árido campo de testes de armas e bombas de Álamo Gordo, os cientistas detonaram a primeira arma nuclear feita pelo homem. A destruição não foi comparável a nenhuma outra arma conhecida pelo homem. O pai da bomba atômica foi J. Robert Oppenheimer,
o líder do Projeto Manhattan, um programa secreto do governo criado para desenvolver essa arma. Quando Oppenheimer viu o teste nuclear bem sucedido e percebeu que arma terrível ele estava lançando, ele citou o Bhagavad Gita: "Eu me tornei a morte, a destruidora de mundos." O interesse de Oppenheimer pela literatura sânscrita antiga começou quando ele era professor na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e foi apresentado aos textos pelo renomado erudito Arthur W. Ryder. Sob a tutela de Ryder, Oppenheimer estudou extensivamente as escrituras védicas e se tornou proficiente em sânscrito. Segundo seus biógrafos, ele tinha uma cópia do Bhagavad Gita em sua estante e dava exemplares do livro aos seus amigos. Uma das ideias contidas nas escrituras védicas no Bhagavad Gita é a ideia de dever. Ele achava que era seu dever fazer isso, mesmo que fosse uma coisa terrível, como sabia desenvolver essa nova arma nuclear. Ele acreditava que era parte de um ciclo cósmico e que tínhamos que fazer isso para avançar. Talvez ele soubesse que, desenvolvendo a bomba atômica, estaríamos nos reconectando com tecnologias às quais fomos expostos muitos milhares de anos atrás. Uma das principais ideias contidas nos textos indianos é o conceito da natureza cíclica da existência. Quando completamos um ciclo cósmico, ele começa novamente. O próprio Oppenheimer compreendeu que ele estava, de certo modo, cumprindo um antigo destino e que essa arma podia ser usada para encerrar uma grande guerra. E foi exatamente o que aconteceu. Rompeu totalmente o impulso da Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, ele viu que estava, de algum modo, cumprindo um destino que lhe foi dado por uma força sobrenatural, ou seja, deuses extraterrestres que influenciaram a Índia antiga. Se o trabalho de Oppenheimer com a bomba atômica foi inspirado pelos antigos textos indianos, isso pode significar que armas semelhantes existiram na Terra milhares de anos atrás? Vamos supor por um momento que daqui a 10 mil anos neste planeta, se sobrevivermos, a viagem no tempo seja possível e que, como na máquina do tempo de H.G. Wells, eles possam ir para o futuro ou o passado. Então vamos supor que daqui a 10 mil anos nós decidimos voltar para nos ver. Talvez tenham mudado fisicamente, podem se parecer com os alienígenas cisas ou ter outra forma. Pode bem ser que os astronautas antigos não sejam criaturas de outros planetas, mas viajantes no tempo, vindos de 2720 em uma máquina do tempo. A viagem no tempo é um conceito essencial na ficção científica. Mas seria possível que seres humanos reais se transportassem no tempo com a tecnologia atual? Isso nos permitiria cobrir as grandes distâncias espaciais. Se eu viajasse perto da velocidade da luz, eu poderia chegar ao ano 3000 em alguns anos. Teria de chegar muito perto da velocidade da luz, mas seria viável. Isso não é uma teoria, mas sim física real. E podemos demonstrar esses efeitos de viagem no tempo. Seria possível chegar mais rápido ao futuro viajando perto da velocidade da luz. O conceito de viagem no tempo foi proposto por Albert Einstein em 1905 em sua teoria da relatividade especial. A teoria do astronauta antigo diz que astronautas nos visitaram há muito tempo, vindos de outro lugar. A tecnologia necessária para isso seria similar ao que temos hoje. Sabemos que a relatividade especial é uma lei da física que existe em todo o universo. Os astronautas antigos que viessem até aqui poderiam percorrer grandes distâncias sem envelhecer muito em relação ao seu planeta de origem. Pois ao viajar perto da velocidade da luz, o tempo irá ficando cada vez mais lento, o bastante para quando voltar centenas, milhares ou milhões de anos terem passado. O
Uma limitação desse método de viagem é que, como a nave tem massa, ela não poderá atingir a velocidade da luz. A redução de velocidade resultante irá aumentar em muito o tempo necessário para cruzar o universo. Existem muitas teorias sobre como os extraterrestres chegaram aqui. Como seu sistema de propulsão os trouxe ao planeta Terra. Com certeza, eles não vieram aqui do modo em que nós vamos ao espaço. Eles não chegariam aqui. Encontraram outras formas, ou desenvolveram uma nova forma de propulsão, ou conseguiram viajar através dos buracos de minhoca no universo, como eu creio. Isso os colocaria instantaneamente aqui. A ideia dos buracos de minhoca foi proposta em 1935 por Albert Einstein e seu colega Nathan Rosen. Eles começaram a explorar a possibilidade de que o espaço e o tempo pudessem se curvar e criar um atalho para a viagem no tempo. Os buracos de minhoca não foram detectados. Eles são uma estrutura postulada no espaço. E pegar uma folha de papel, dobrá-la na metade e então conectar essas duas partes que acabaram se formando. Pensamos que um buraco de minhoca é alguma coisa assim. O espaço é entortado e há uma conexão entre duas partes diferentes do espaço. Temos previsões e teorias sobre eles, mas ainda não os encontramos. Não viajaríamos mais rápido que a velocidade da luz, só pegaríamos um atalho. Não é preciso ir na velocidade da luz e viajar por anos-luz até algum lugar. Literalmente, passamos por um buraco de minhoca e pelo hiperespaço e pronto, chegamos lá. Se houver um buraco de minhoca no espaço, ele pode, em princípio, ser uma máquina do tempo. E assim, a viagem para o passado e a viagem para o futuro seria possível. O problema é encontrar o buraco de minhoca. Não é concebível que os buracos de minhoca surgissem no Big Bang e se expandissem com tudo mais. Eles podem existir no universo e serem adaptados para formar uma máquina do tempo. Se acabássemos descobrindo que podemos fazer buracos de minhoca, isso aumentaria a extensão explorável no espaço. E aumentaria a probabilidade de que duas civilizações, ao mesmo tempo, com a tecnologia certa, se comunicassem uma com a outra. Embora seja teoricamente possível, a viagem por buracos de minhoca ou na velocidade da luz ainda é impossível para nós. Usando métodos modernos de propulsão, levaríamos 70 mil anos para chegar à estrela mais próxima. Nossos foguetes mais rápidos são muito lentos e insignificantes. Estamos falando sobre 1/100º da velocidade da luz, com sorte. Qualquer objeto que lançarmos para fora do sistema solar levará milhares de anos para chegar à estrela mais próxima. Acredite se quiser, mas com 4 bilhões e 600 milhões de anos, nosso sistema solar é um dos mais jovens no universo. Se houver civilizações em outras galáxias, será que são mais avançadas do que as da Terra? Será que estão à nossa frente na capacidade de viajar pelo espaço e pelo tempo? Para que os extraterrestres viessem aqui, atravessando as distâncias no espaço até nosso planeta, eles claramente teriam tecnologias muito avançadas em relação ao que temos hoje. Para ir de um sistema solar para outro, em vez de aumentar a velocidade como em Jornada nas Estrelas, seria preciso viajar como em Guerra nas Estrelas, onde se salta pelo hiperespaço, indo de um sistema solar a outro instantaneamente. Só porque nós não podemos viajar de uma estrela para outra, isso não quer dizer que outra sociedade mais avançada também não possa. Eu acho que somos muito arrogantes ao dizer, como não podemos fazer isso, outra civilização mais avançada também não pode. Então, sabe, temos que parar de nos considerar como o auge da criação, porque não somos. Creta. Localizada no meio do mar Mediterrâneo, é a maior das ilhas gregas. Os gregos antigos atribuíam os terremotos ao deus do mar, Poseidon. Segundo os mitos gregos, Poseidon era conhecido como aquele que sacode a terra,
por causa de seu poder para provocar terremotos, tempestades marítimas e tsunamis. Os povos antigos atribuíam os desastres naturais aos deuses como uma resposta lógica, porque, em primeiro lugar, esses eventos são mortais. E suas vidas dependiam de tentar acalmar ou agradar os deuses que controlavam tudo isso. Creta era considerada o lar dos deuses. Existem cavernas hoje em Creta que nós podemos visitar que eram identificadas como o lugar em que Zeus foi criado, de bebê a menino. Então, quando vemos algo que aconteceu em Creta, no início da era cristã, temos que nos perguntar se isso é algo que iria mudar o futuro da humanidade. Isso poderia ser a ira de Poseidon, porque o que acontecia na época era que os primeiros cristãos estavam lutando contra o ressurgimento do paganismo. E esse tsunami veio para destruir, finalmente, toda a religião pagã na área. E assim, a cristandade moderna se tornou dominante. Mas seria o deus Poseidon apenas uma figura de mitos e lendas? Ou será que esse ser sobrenatural tinha uma origem em outro mundo? Poseidon sempre era representado segurando esta arma ou ferramenta, um tridente. E esse tridente podia provocar terremotos ou tsunamis e podia controlar os oceanos com o tridente. Nós temos que nos perguntar se esse tridente não era algum tipo de equipamento extraterrestre de alta tecnologia. As armas usadas pelos deuses gregos podem ser comparadas em alguns aspectos às armas modernas. É interessante que a Marinha dos Estados Unidos tenha desenvolvido mísseis nucleares para seus submarinos com os nomes de Poseidon e Tridente. Talvez Poseidon estivesse despejando sua ira sobre a Creta antiga, por estar sendo rejeitado como um deus. Será mesmo possível que os megadesastres provocados por terremotos e tsunamis pudessem ser provocados por tecnologia alienígena? Se for assim, esses eventos catastróficos poderiam ter sido provocados para mudar o curso da história humana? Talvez mais indícios possam ser encontrados na tecnologia militar moderna, projetada para usar o clima como uma arma de destruição em massa. Haiti, 12 de janeiro de 2010. Às 4 horas e 53 minutos da tarde, um forte terremoto de magnitude de 7 graus sacudiu a capital Porto Príncipe. Segundo os relatos locais, os missionários no Haiti viram uma estranha bola de luz flutuando nos céus, menos de 24 horas antes do terremoto. Os OVNIs têm sido vistos por toda a história em conexão com terremotos. Os cientistas costumavam desconsiderar a ideia das luzes e terremotos até 60, quando foram fotografadas no Japão. Finalmente, eles tiveram de concordar que existem mesmo fenômenos aéreos estranhos que acompanham os terremotos. Se fossem apenas placas tectônicas que liberassem, por exemplo, uma descarga no ar, elas se extinguiriam muito depressa. Mas estamos falando de luzes brilhantes que pairam e duram. Será que uma súbita descarga de muita energia poderia produzir as luzes estranhas no céu sobre as zonas de terremoto? Ou será que as luzes e os desastres naturais têm uma origem mais tecnológica?
Relatos de um grande dilúvio que destruiu o mundo podem ser encontrados nos mitos mais antigos de muitas culturas ao redor do mundo. Tanto a Bíblia judaica quanto o Alcorão islâmico descrevem uma inundação épica no mito da Arca de Noé. Deus estava infeliz com o povo que vivia em pecado e, como uma punição e também um ato de purificação, enviou um grande dilúvio. A maioria dos seres morreria, exceto alguns pássaros e peixes. Mas Noé foi instruído especificamente para construir uma arca que sobreviveria à tempestade. Noé devia juntar pares de animais que respiravam ar na terra e levar esses animais e sua família para a arca. E depois choveria por 40 dias e 40 noites. A terra inteira foi inundada. E todos os animais que respiravam ar e todas as pessoas morreram. Na antiga Mesopotâmia, uma história similar de uma inundação catastrófica foi escrita em tábuas de argila em 2000 a.C. O épico de Gilgamesh, esse antigo poema sumério, descreve deuses raivosos que enviaram um grande dilúvio para destruir a humanidade, mas permitiram que alguns escolhidos sobrevivessem. Os deuses tinham criado a humanidade para realizar todos os trabalhos que fossem necessários. Mas o que aconteceu foi que, segundo as antigas histórias da Mesopotâmia, os seres humanos começaram a causar muitos problemas. Eles se tornaram ruidosos e rebeldes e chegou a hora de destruí-los. E é isso que dizem as antigas histórias da criação. Será que essas histórias de dilúvios que inundaram o mundo surgiram apenas da imaginação humana? Ou elas foram reais? Se foi assim, essa devastação poderia ter uma origem extraterrestre. Existem mais de 1000 mitos diferentes de inundações em culturas de todo o mundo. E a tendência dos arqueólogos tem sido dizer que isso ocorre só porque as fantasias das pessoas funcionam do mesmo modo. Mas eu acho, sinceramente, que existe uma explicação muito mais simples para o motivo do mito do dilúvio ser universal. Acho que é uma lembrança do que aconteceu no final da Era do Gelo. O que é mais misterioso é que, junto com essas lembranças de devastação global, existem também memórias de seres quase divinos, com poderes e capacidades incríveis que se envolveram nesse cataclismo. As histórias do dilúvio são mesmo muito interessantes. O que todas dizem é que os anjos, os deuses, como quer que os chamemos hoje, eles basicamente se cansaram da humanidade e tinham uma intenção clara de extinguir ou diminuir a raça humana. Bem aqui, nós temos um exemplo perfeito de que, talvez, os extraterrestres estivessem infelizes com o Homo sapiens. E é possível que tenham, então, criado um tipo de catástrofe, uma inundação, para eliminar a humanidade. Mas também é possível que extraterrestres benevolentes nos alertassem sobre uma catástrofe próxima, para que nem todos fossem destruídos. Forças alienígenas poderosas estão manipulando a história humana para nos testar? Ou a humanidade é só um peão do grande experimento cósmico criado por forças extraterrestres? Para nos fortalecer? Ou estão criando o caminho para o futuro da Terra? Um futuro no qual os seres humanos não existirão mais.